Aleluia, glória a Deus, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para o segundo horário aqui da nossa aula. Amém, aleluia. Você que está aqui me assistindo, quero pedir algo para você. Se inscreva no meu canal do YouTube. Eu sempre tive vontade de falar isso. Se inscreva no meu canal do YouTube, Ricardo de Souza Oliveira, o Souza com S. Se inscreva lá, ative o sininho lá, para que quando eu gravar algum vídeo, você possa ter acesso a alguma pregação. E a partir de agora eu quero começar a gravar os nossos cultos também no YouTube, para poder deixar ali as nossas palavras gravadas, para que as pessoas possam poder ver, possam poder assistir e assim possam ser abençoadas. Então vai lá no YouTube, Ricardo de Souza, Souza com S, Oliveira, se inscreva lá e eu creio que você vai ser muito abençoado. Amém? Nós vamos dar sequência aqui à nossa aula de hoje. Deixa eu só conectar aqui rapidamente. Dá só um segundinho. Deixa eu só conectar aqui. Isso, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, espera só um instantezinho. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos dar sequência aqui à nossa matéria, a nossa aula aqui, onde eu li o texto lá de Tiago. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, da sua Bíblia. Vamos ler esse texto importante da palavra do Senhor, que diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis fazer, Cobiçais, nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então olha interessante, né? Que o versículo ele finaliza dizendo: nada tendes porque não pedis. Então a palavra do Senhor diz, nós lemos lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, né, que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate na porta, a porta vai ser aberta. Então nós não recebemos porque nós não pedimos, porque a palavra de Deus é clara em dizer que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate na porta, a porta vai ser aberta. Então peça para o Senhor, clame ao Senhor, peça e Ele vai te abençoar nesses dias. Quero declarar sobre você que aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado, seja há pouco tempo, há muito tempo, que é chegado o tempo da resposta. Deus vai te abençoar, Deus vai mandar chuva, Deus vai responder a sua oração, você vai ver o favor de Deus vindo sobre a sua vida, e você vai desfrutar de coisas ainda maiores na sua vida, na sua liderança, no seu ministério, no seu casamento, sua vida financeira, sua saúde, tudo quanto você fizer, você vai ver a bênção de Deus, porque essa é a vontade do Senhor, que nós sejamos abençoados. Se a palavra de Deus diz, nada tendes porque não pedis, então a questão é pedir, então nós precisamos pedir. Então peça ao Senhor, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas para você, Ele vai suprir você em todas as suas necessidades. Há um sentido bem específico em que vencemos a carne pela oração. Então a palavra aqui o texto de Tiago fala sobre cobiça. Então o que é cobiçar? A cobiça é quando você vê alguém recebendo algo, você vê alguém dentro da igreja prosperando, a pessoa, eu me lembro quando eu era solteiro, e aí o nosso grande desejo era fazer corte, era cortejar, era poder andar de mão dada, era de poder estar se relacionando, né, com uma irmã e poder relacionar, e muitas vezes as coisas não davam certo.
Então eu começava a ver outros irmãos se relacionando, começava a ver outros irmãos recebendo algumas bênçãos, começava a ver outros irmãos, né, entrando na corte, comprando carro, alguns discipuladores sendo levantados como obreiros, e eu nada, não entrava na corte, não era levantado como obreiro, e as coisas parece que não fluíam. Então, qual que é o desafio nesse tempo? É você se alegrar na bênção do outro, é você se alegrar naquilo que Deus tem feito na vida do outro, é você olhar e dizer: Deus, o Senhor tem abençoado meu irmão, eu me alegro na bênção dele, mas eu quero dizer para o Senhor que eu também quero ser abençoado, também estou aqui na fila para receber do Senhor. Então, se alegre na bênção do outro, se alegre na bênção do seu irmão, seja ele mais novo, seja ele um novo convertido que recebeu algo que você está clamando por muito tempo, se alegre na bênção dele, não cobice a bênção do outro, apenas olhe e diga: Deus, o Senhor o abençoou, eu sou o próximo. Já até contei o testemunho aqui para os irmãos, né, de quando eu comprei, de quando eu ganhei um notebook e de quando eu comprei minha moto. Tem um pastor amigo meu, Miguel dos Reis, ele é pastor lá da Videira de Aruanã, lá no interior de Goiás, ali onde passa o rio Araguaia, cidade turística lá no nosso estado de Goiás. E aí ele comprou uma moto. Ele chegou lá com a chave na sala de aula, na época eu fazia o seminário da turma especial, ele chegou ali com aquela chave na mão, balançando, mais ou menos igual essa daqui, ó. Hoje eu vim de moto para a aula, tá? Olha o tanto de chave. Eu quero até dizer para você, a porta pode ser grande, mas se você tiver a chave certa, a chave abre qualquer porta. Amém? A porta pode ser grande, pode estar trancada, mas se você tiver a chave certa, aquela porta vai ser aberta. O Senhor é a chave certa, o Senhor é a chave que abre qualquer porta. E ele chegou com a chave ali, falou: Ricardo, olha aqui que eu comprei, meu pastor queria comprar uma moto melhor, e ele me vendeu a moto dele para eu pagar R$100 por mês, 150 por mês. E eu falei: ô Miguel, que bênção. E eu, irmãos, nessa época eu acordava 4h20 da manhã para ir para o seminário, então era luta, era difícil, eu dormia em pé dentro dos ônibus. Foi um tempo difícil na minha vida, mas foi um tempo de aprendizado. E eu falei: Miguel, mano, Deus te abençoou, eu quero dizer que eu também vou ser abençoado. Você teve a bênção de Deus de comprar essa moto, Deus também vai me abençoar. Irmãos, foi coisa de um mês eu consegui comprar minha moto igual ele, paguei do jeito que eu dava conta. E aí fiquei com essa moto por 8 anos, vendi ela em dezembro e comprei uma melhor agora, graças a Deus. E aí nós mudamos da Videira da Praça da Bíblia para o Bueno para estudar. E aí um dia ele me aparece com o notebook na mão, e ele vira para mim e fala: Ricardo, olha aqui que o meu pastor vendeu para mim. Meu pastor queria comprar um novo notebook e vendeu o notebook dele mais antigo, vou pagar R$50, R$100 por mês. Falei: mano, esse pastor seu é bom demais. Eu falei: olha, Deus deu para você esse notebook, mano, eu também preciso. Eu preciso de um notebook e Deus vai me dar. Eu me alegrei com a bênção dele, mas também desejei ser abençoado. Irmãos, foi a oração mais rápida que eu fiz da minha vida. Quando eu cheguei em casa do seminário, por volta de umas 6h30, 7 horas, já estava noite. Coloquei minha moto ali na área de casa, e a hora que eu entrei na sala, com meus materiais, a mochila, meu pai falou para mim, meu filho, tem um presente para você lá em cima da sua cama. Eu falei: ô pai, presente é de Deus. Irmãos, a hora que eu entrei no meu quarto, quando eu olhei em cima da cama, o que tinha? Tinha um notebook novo, da Positivo. Irmãos, eu fiquei olhando para aquele notebook e a lágrima começou a descer, e eu sentei na cama, e eu coloquei aquele notebook ali no meu colo, e eu falei: o Senhor é bom, o Senhor é bom. E eu fiquei ali quase meia hora chorando, agradecendo a Deus por aquele notebook que eu ganhei. Então, sabe o que é isso? É você ser grato porque Deus tem abençoado o outro, porque o outro tem recebido, mas você sabe que daqui a pouco você também vai ser abençoado. Então a vida é assim, você não precisa cobiçar o outro, invejar o outro, como as pessoas dizem, ficar gorando a bênção do outro. Não, o mesmo Deus que deu para ele dá para você, o mesmo Deus que deu a corte para ele dá para você, o mesmo Deus que deu um casamento para o outro dá para você, o mesmo Deus que fez o outro ser levantado, levanta você, o mesmo Deus que prosperou o outro faz você prosperar, porque Deus é bom. Então o texto diz aqui, Tiago 4, 1 e 2, nada tendes porque não pedis. Então, você já parou para avaliar que às vezes você não tem recebido porque você não tem pedido? Então peça para Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir para você o seu bom tesouro, vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Então você não precisa ter inveja,
Não precisa ter inveja, não precisa cobiçar, você só precisa pedir. Só precisa pedir, porque o Pai tem prazer de te dar. Não precisamos cobiçar, não precisamos roubar, basta pedir. Não há necessidade de fazer guerra, de lutar, pois o Pai tem abundância para todos. Assim, nós nos tornamos carnais quando deixamos de orar. Por quê? Porque quando nós não oramos, quando nós não colocamos a nossa fé no Senhor, nós passamos a cobiçar do outro, a ter inveja do outro. Aquele ali recebeu porque é treta, aquele ali deve ser malandragem. Você viu o carro daquele outro lá? Aquele ali é rolo, aquele ali só pode, que um dia a Polícia Federal bate aí e leva tudo, sobra nada. Isso é inveja, inveja é coisa feia, cobiça é coisa feia. Isso não é a vontade de Deus. Se Deus deu para o outro, Deus vai dar para você. Se Deus tem feito o outro prosperar, Ele vai fazer você prosperar também, porque você também é filho dEle, amém? Então se alegre com a bênção do outro e Deus vai dar para você. Foi exatamente isso que o Senhor disse a Davi, depois que ele pecou. O Senhor lhe falou, olha o que está escrito ali, 2 Samuel 12, 7 e 8, diz assim: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fora pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Então Davi, ele podia ter tudo se ele tivesse pedido para o Senhor. Você pode ter tudo se você pedir para o Senhor. Eu sei que Deus dá as coisas de acordo com a maturidade dos seus filhos. Um pai jamais vai permitir um filho dele de 12 anos de dirigir o carro dele. Por quê? Porque não é tempo daquela criança aprender ainda a dirigir. Ok? Não é tempo. Então Deus, Ele vai dar determinadas coisas para mim e para você, de acordo com a nossa maturidade, com a nossa capacidade de administrar aquela bênção. Então hoje nós temos uma igreja aqui de 12 adultos e 3 crianças. É o tempo de ter uma igreja desse tamanho. Talvez hoje eu, como pastor, não teria capacidade de liderar uma igreja de 1000 membros, mas talvez daqui 5 anos eu vou ter. Então você percebe que nesse tempo Deus está me capacitando, Deus está me treinando, Deus está me dando a capacidade de ser um pastor grande, de aprender a pregar, né, de pregar para poucas pessoas, porque quem não se alegra pregando para poucos também não vai pregar para muitos. Então se engana você que não cuida bem da sua célula, achar que quando você for um discipulador você vai zelar bem do rebanho. Não. Quem não é um líder fiel com 2, 3, 4, 5 ovelhas não vai cuidar de 50, de 100 ovelhas, ok? E Deus também não vai te dar, porque você não está demonstrando capacidade de cuidar daquelas pessoas, não tem zelado, né, daquilo que Deus tem te dado. Então quem é fiel no pouco, Deus dá o muito. Nós começamos plantando pouco e a colheita vai aumentando a cada dia. Então assim vai ser também na sua vida. Então zele por aquilo que você tem, Deus vai te dar. Davi poderia ter tudo, mas ele quis ter o que ele não poderia ter. Não poderia ter. Por isso as consequências foram terríveis. Assim, se você queria mais, por que não falou comigo? Foi o que Deus falou para Davi: se você queria mais, era só você ter me pedido e eu teria te dado. E o mesmo Deus fala com você: se você quer ter mais, então peça. Se você quer receber mais, então peça, clame, ore, vá para os pés do Senhor, vai falar para o Senhor aquilo que está no seu coração, e Deus, Ele vai te abençoar, e Deus, Ele vai liberar sobre a sua vida. Eu tenho aprendido que o segredo é falar com o Senhor, o segredo é falar com o Pai, o segredo é falar com o Pai. O que você tem necessidade nesses dias? O que você tem clamado para Deus nesses dias? Esses dias, quais são as suas necessidades? O que você tem necessidade nesses dias? O segredo é falar com Deus, o segredo é falar com o Pai. Você já viu aquelas pessoas que vira e mexe, ele sempre procura aquele tio rico, aquele parente rico? Tem pessoas que eles só dependem, né, do prefeito, só dependem do governador, de buscar o vereador, de buscar o deputado, porque ele só pede coisas para os homens. Só pede coisas para os homens, para homens que têm influência nessa terra, homens que têm influência nessa cidade. Mas eu quero dizer para você com muito amor e carinho: pessoas podem ter influência sobre um lugar, sobre o outro, uma região sobre outra, mas somente o Senhor tem influência nos céus e na terra e até debaixo da terra. Somente o Deus que governa céus e terra
né? E até os demônios tremem diante da sua presença. Somente Ele pode abençoar você, somente Ele pode suprir você, somente Ele pode abrir as portas que você precisa, somente Ele pode dar a cura que você necessita, somente Deus pode salvar a sua casa, salvar a sua família, te dar prosperidade, somente Ele pode te fazer grande. Então pare de querer ficar pedindo as coisas para as pessoas, peça as coisas para Deus. Vá orar ao Senhor, vai pedir ao Senhor, vai dobrar o seu joelho diante do Senhor, vai colocar a sua boca no pó, e Deus vai abrir as portas para você, e Deus vai te abençoar, porque Ele tem prazer de dar a bênção para você, Ele tem prazer de fazer você prosperar, de fazer você fluir. Então o segredo das coisas é pedir para Deus, é clamar a Deus, é pedir ao Senhor, e Ele vai te abençoar, Ele vai te suprir, Ele vai abrir todas as portas que você necessita em nome de Jesus. Se o seu patrão não é justo com você, se o seu marido não é o que você gostaria, fale com o Senhor, fale com o Senhor. Gostamos de falar com os homens, mas o segredo é falar com o Senhor. Isso é poderoso. Se você está insatisfeito com o seu casamento, insatisfeito com os seus filhos, com sua vida financeira, então peça para Deus, fale com Deus, clame a Deus, peça ao Senhor, fala para o Senhor: Deus, não estou feliz com o que eu tenho vivido, não estou feliz com a minha vida financeira, Senhor, não estou feliz com o meu relacionamento com os meus pais, não estou feliz com os meus discípulos, com o meu rebanho, meu povo não tem compromisso com o Senhor. Deus muda isso, fala para Deus, e Deus Ele vai mudar as coisas, Deus Ele vai providenciar, porque é Ele que sonda os corações, é Ele que toca nos corações. Então Deus pode fazer todas as coisas, amém? Veja quanto o pecado e a carnalidade podem ser vencidos e evitados, se somente falarmos com o Senhor, a respeito dos nossos desejos, dos nossos problemas. Se você tem sido tentado a respeito de qualquer situação, tem sido tentado, seduzido no seu trabalho, por propostas que não são de Deus, fala para o Senhor: Pai, tem sido seduzido, Senhor, me livra do pecado, Senhor, me livra do tropeço, Senhor, me livra da mentira, me livra de ser alguém que exagera em tudo. Já viu pessoas que tudo ele exagera? Né? Foram 5 pessoas na célula dele, ele coloca no relatório que foram 10. Né? Ele tem um Golzinho 99, mas ele fala que tem um Onix 2019. Então em tudo ele aumenta, em tudo ele inventa, em tudo ele sempre quer ser o melhor, sempre quer ser o Joãozinho da parada, ele sempre quer, né, tá ali na crista da onda, mas não é verdade, é tudo mentira. Deus não se agrada com isso. Se tem algo que tem desagradado o seu coração, fala com Deus, e Deus Ele vai mover na sua vida, Ele vai te livrar desses problemas. Mas não pergunte como Deus pode fazer tal e tal coisa, isso não é sábio, Não tente compreender Deus, defini-lo, explicá-lo, os caminhos por onde Ele age. Apenas ore e apenas continue orando. Você não tem que saber como Deus vai fazer as coisas. Eu não tenho que saber como que Deus vai fazer. A nossa igreja, uma igreja de 12 pessoas, se torna uma igreja de 1000. Não tem que ficar meditando como que Deus vai fazer, quem que Deus vai mandar, como que será que Deus vai mover. Não tem que saber, eu apenas tenho que crer que Deus vai fazer, eu apenas tenho que crer que Deus Ele vai mover nessa situação e que eu verei o favor dEle sobre a minha vida, amém? Então você não precisa saber como, apenas saiba que Deus Ele vai fazer, porque Ele é bom. Rejeite todo merecimento pessoal. Quando você for orar, lembre-se, porém, que o poder da oração não está em você, o poder está em Cristo. O poder da oração não está em você, mas o poder está em Cristo. Alguns pensam que se fizerem longas orações repetitivas, eles vão, de tanto eles amolar o Senhor, Deus vai falar: esse menino é chato, olha, esse menino fica pedindo as coisas, nossa, não me dá paz aqui no céu, estou aqui sentado no alto, no sublime trono, descansando, e esse menino fica pedindo as coisas. Não, vai lá, anjo Gabriel, libera essa bênção para esse xarope. Não é assim, Deus não te dá pelo tanto que você pede, não é, Deus Ele tem prazer de te abençoar, porque Ele é Pai, Quero ler um texto com você aqui, Mateus capítulo 23, versículo 14,
Mateus capítulo 23, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Então, o que eles faziam? Longas orações. Você já viu a oração de muitos irmãos católicos? Eles ficam ali no terço, rodeando aquelas bolinhas e ficam rezando, 30 Ave Maria, 25 Pai Nossos, porque eles acreditam que pelo tanto falar eles vão receber, pelo tanto falar eles vão ser abençoados, pelo tanto falar eles vão ser perdoados. Mas não é assim, não é pelo tanto que você fala, não é pelo tempo que você fala, não é. Sua oração deve ser voltada para o Senhor, você deve sempre apontar para o sangue, sempre apontar para a obra consumada, não é por causa de você, mas sim por causa de Cristo, amém? É sim por causa de Cristo, por isso que você vai ser abençoado. Então, os fariseus, eles falavam, davam o dízimo do cominho, do coentro, da hortelã, de todos os hortaliças, eram meticulosos nessa parte, fiéis em tudo, mas a oração deles não era ouvida pelo Senhor. Por quê? Porque eles eram hipócritas, eram sepulcros caiados, né? Eles eram vazios, não eram filhos. E Deus, né, ele sempre vai ouvir a voz dos seus filhos, quando eles clamam. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 7, diz assim: E quando orardes, olha o segredo da oração. Olha o segredo da oração, para você que tem uma causa diante do Senhor, você que quer receber do Senhor, quer ser abençoado pelo Senhor, olha o que o texto diz. Isso aqui vai abrir, vai dar luz para você, para que você saiba orar, que você tenha a sua oração respondida. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles receberão a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai. Olha aqui, o segredo é falar com o seu Pai. E aqui, não precisa ser simplesmente no seu quarto, pode ser onde você estiver, na sala, na cozinha, no banheiro, na sua casa. O que importa é você separar um lugar para você orar, de preferência no seu quarto, para que ninguém fique te amolando. Eu lembro quando eu era mais jovem, né, e adolescente jovem, quando ele vai orar, ele fica ali no quarto dele orando, e às vezes a mãe dele vai lá bater na porta e fala: meu filho, seus amigos estão te chamando para jogar bola, meu filho, vem lanchar, meu filho, vem jantar, meu filho, você está bem aí trancado nesse quarto? E não deixa às vezes a pessoa orar lá em paz. Eu me lembro quando eu ia orar no meu quarto nunca teve porta, quando eu morava com os meus pais, era sempre aquela cortina de pano, e eu escrevia assim, em reunião com o rei, por favor, não me amole, porque era meu tempo de oração. Quando a minha mãe via escrito aquilo ali, minha mãe não entrava no quarto de jeito nenhum. Chegasse algum discípulo, não pode não, porque ele está no quarto, ele está orando, então não deixa ninguém pode entrar, sabe, irmãos? Então separe um tempo para orar, mas você vai separar para falar com quem? Para falar com o Pai, e orarás ao teu Pai. Então repita comigo assim: o segredo é orar ao meu Pai, amém? É orar ao teu Pai, e orar ao teu Pai que está em secreto, e que te vê em secreto, e Ele te recompensará. Toda vez que você for orar ao Pai, e pedir ao Pai, e chegar ali com uma lista de coisas pedindo para o seu Pai vai te recompensar, seu Pai vai te abençoar, porque quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Cristo, Ele vê a justiça de Jesus. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então qual que é o segredo aqui? É falar com o Pai. Mas não é ficar repetindo: Pai, me dá uma casa, Pai, me dá uma casa, Pai, lembra da casa, Pai, a casa. Não é ficar repetindo. O segredo é falar o que está no seu coração para o Pai. Pai, me abençoa, Pai, abra as portas daquela casa, para mim é a casa que eu quero comprar. Pai, aquela negociação daquele carro, libera em nome de Jesus. Pai, aquela porta de emprego, aquela entrevista que eu vou fazer essa semana, Pai, me abençoa, me dá sabedoria, para que eu possa falar e as pessoas possam gostar de mim. Pai, libera o teu favor. Seu Pai vai te recompensar, porque o seu Pai, Ele ouve a sua oração, seu Pai, Ele ouve o seu clamor, e Ele vai te abençoar.
A questão é você separar um tempo para falar com Deus. E não tem que usar de vãs repetições, apenas falar aquilo que está no seu coração para o seu pai. E o seu pai, ele vai te abençoar. O seu pai vai te abençoar. Amém? O poder dele, o poder dele vai ser derramado, vai ser liberado sobre a sua vida. Tentamos fazer uma oração longa, muitas vezes nós tentamos fazer orações longas, oramos repetidamente, ou ainda em voz alta, tudo isso tentando merecer a resposta, tudo isso tentando merecer a bênção. Alguns dizem, agora tenho de orar para valer, tenho de orar com mais poder, aumentar o volume da minha voz. Eu entendo que esses irmãos, eles têm em mente, mas a verdade é que a resposta não depende de como oramos, o poder é dele, não é da nossa oração, porque quando você ora, seja orando mais baixo, orando mais alto, Deus ele vai te ouvir. Eu sei, é questão às vezes de aplicar uma intensidade, às vezes quando nós estamos no meio do louvor, na célula, no culto, nós sempre falamos, aumenta o volume da sua voz, é para você expressar ali, a plenos pulmões aquilo que está no seu coração. Deus vai te ouvir, seja você orando como pintinho, só com o bico, ou você orando ali no alto-falante. Deus vai ouvir a sua oração, mas o que importa é você orar, não é o tanto que você fala, não é se você orou 5 minutos ou 2 horas, a questão é, aplique o seu coração diante do seu Pai, o seu Pai vai te abençoar. Não estou dizendo que não podemos orar em voz alta, pois lá na cruz Jesus ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus se sentiu sozinho, porque na cruz era só o Cristo o homem, a divindade, o Pai ficou de costas para o Filho, derramou a ira sobre o Filho, para não derramar sobre mim, sobre você. Então naquele momento Cristo estava só, a divindade, o Pai estava de costas para o Filho amado, de frente para mim, para você. Naquele momento até mesmo Cristo ficou assustado, porque Cristo é Deus, mas lá na cruz Cristo viu o Pai distante, mas lá na cruz o Pai ele nos abençoou, derramando a ira sobre o Filho. Na verdade Jesus também ele fez uma longa oração. Se você olhar ali também Mateus 17, são, se eu não me engano, 24 versículos da oração de Jesus orando ao Pai para que o Pai guardasse o povo, para que o Pai guardasse seus discípulos, para que o Pai os livrasse do mal. Então nós podemos orar, seja orações longas, orações curtas, o que vale é você orar, é você buscar a face do Senhor. Mas tudo isso é apenas expressão de um coração, na tentativa de que o Senhor ele sempre vai te ouvir, ele sempre vai te abençoar. Amém? Como Deus pode ouvir a oração de alguém como eu? Talvez seja uma pergunta que você faça, pastor, Deus não pode ouvir a oração de alguém como eu, tenho tanto pecado na minha vida, sou alguém constante, vivo levantando e caindo, me desvio e me reconcilio. Eu vi um vídeo essa semana, daquele Jonathan Nember, ele é cristão, ele faz vídeos, engraçado, e aí ele estava no vídeo dele, ele estava contando que na denominação dele, lá tem a doutrina do rebatismo, ou seja, alguém batizou, a pessoa pecou, então ela tem que batizar de novo para ser purificado do pecado. E aí pela primeira vez o pastor perguntou para aquele rapaz, você aceita Jesus? Ele, sim, aceita. Ele foi e batizou, e o pastor falou, olha, você não pode viver no pecado, porque o pecado não é bom e tal. E aí na outra semana aquele rapaz apareceu lá no escritório do pastor, ali no vídeo, e pastor, pequei. Falou, olha, você não pode pecar, o pecado não é bom. E aí ele falou, olha, você tem que se rebatizar para poder ser purificado do seu pecado. E aí ele, tá bom, então vamos batizar de novo. Aí ele foi e batizou de novo na outra semana. Aí na outra semana, de novo o jovem foi lá, falou, pastor, o senhor sabe, eu sou jovem, eu pequei. Oh meu filho, o pecado não é bom, é a terceira vez que eu estou te batizando. Oh pastor, eu prometo que eu vou mudar de vida. E aí ele se batizou umas 10 vezes, e a cada vez os familiares não iam mais no batismo dele, porque eles creem nessa doutrina do rebatismo. E aí teve uma das vezes que ele batizou, lá na 10ª vez, a hora que ele saiu da piscina, batizado, lavado, perdoado os pecados, de repente quando ele sai da piscina, ele olha, vê uma moça bonita, atraente passando, ele olha para ela, olhou para aquela moça, aí ele olhou para o céu,
pequei de novo. Aí ele vai, pula na piscina, sozinho. Então, irmãos, talvez você seja alguém assim. Seja alguém assim: pastor, se tivesse essa doutrina do rebatismo aqui, eu teria que me batizar todos os dias, porque eu não sou firme na fé. Mas deixa eu dizer para você, Deus ouve a oração de alguém como você, porque você é pecador assim como eu e assim como qualquer homem, né? Nós nunca falamos e dizemos que nós não temos pecado, mas nós cremos que Cristo já nos perdoou, já nos lavou, já nos purificou de todo pecado, que agora nós somos justiça de Deus em Cristo. Então, por isso Deus enviou o seu próprio Filho para nos salvar, para salvar-nos, né, desse mundo caído, desse mundo perdido. O Pai não nos deu o Filho porque alguém pediu, mas simplesmente porque Ele nos ama, e essa é a base de toda oração. Você deve orar a Deus porque você ama a Deus, e Deus vai ouvir sua oração porque Ele ama você. Deus vai responder sua oração, não é porque você é um filho maravilhoso, não é porque você é um filho maravilhoso. Tenta imaginar, minha filha está lá em casa, irmãos, minha filhinha de 30 dias, ela solta cada bufa, né? Ela solta cada bufa. Eu falo, meu Deus, não pode, uma menina de 1 mês não pode fazer isso que ela acabou de fazer. E ela olha para mim, aquele olharzinho, faz um bicozinho, eu falo, meu Deus, ela é linda. Até quando ela solta as bufas dela, ela é linda. Tenta imaginar, se cada vez que ela sujasse uma fralda eu dissesse, papai não vai te pagar sorvete, ela nunca ia tomar um sorvete na vida. Então, eu não vou abençoar minha filha porque ela acorda de madrugada, porque quer mamar, porque ela às vezes chora um pouco, porque ela suja fralda, porque eu tenho que gastar dinheiro com o remedinho dela. Essa menina está dando trabalho, vou descontar tudo, vou anotar tudo aqui, ó, que quando ela estiver na faculdade lá, quando ela for formada, ela vai ter que ressarcir o pai dela. Não, a gente dá as coisas para ela porque ama, porque é filho. Deixa eu dizer para você, Deus vai dar as coisas para você porque você é filho. Deus vai te abençoar porque você é filho. Você é filho, você é muito amado. O dia que você entender o quanto você é amado, sua vida muda. Mas para que você entenda o quanto você é amado por Deus, você precisa entender o quanto o Pai ama a Cristo. No dia que você entender o quanto o Pai ama a Cristo, você vai entender o quanto você é amado. Amém? O mesmo amor que o Pai ama o Filho, Jesus, o Pai ama você. Você é amado, você é perdoado. Então se aproxime com a cara de pau diante do seu pai, com a cara lambida diante do seu pai. Você chega diante dele, paizão, seu filho está aqui, pai, eu quero a tua bênção, pai, eu quero o teu favor, pai, libera sobre mim as bênçãos. E o pai vai olhar para você e vai dizer, oh meu Deus, como não abençoar esse menino? Mesmo quando a minha filha, ela solta as bufinhas dela lá, ela suja a fralda, ela olha para a gente assim, faz um bicozinho, falou, até quando você faz o cocôzinho, você é linda, oh menina maravilhosa, e beijo ela e babo nela inteira. Posso dizer para você, da mesma maneira é o pai com você. Pai olha para você e fala, olha lá, meu filho tentando liderar, olha lá meu pastorzinho tentando dar aula para 3 na live, olha lá dando aula no cursão, no prédio sozinho, meu filho é maravilhoso, esse menino é demais, é a cara do pai. Aí ele fala para os anjos, olha lá, tá vendo Gabriel? Está vendo lá Miguel? Está vendo anciãos? Está vendo lá? Meu filho amado, esse menino é a cara do pai, olha lá, pregando a graça, falando da justiça, né, de Cristo. Esse menino tem futuro, vou abençoá-lo. Pai abençoa você porque você é amado. Pai abençoa você porque você é perdoado. Pai abençoa você porque Ele ama o Filho. E porque Ele ama o Filho, porque nós estamos em Cristo, nós somos amados. Entendeu? O dia que você entender o quanto Jesus é amado, você vai entender o quanto você é amado. Porque o Pai não pode negar nada para Jesus. Porque eu e você estamos em Cristo Jesus, nós também somos amados. Nós também somos perdoados. Por isso o Pai vai te abençoar. Você não tem que tentar persuadir ou convencer o Pai de te abençoar. Essa semana eu preciso ser abençoado, então essa semana eu vou jejuar, essa semana eu vou orar todo dia, essa semana eu vou perguntar ao pastor se ele precisa de algo, porque quando eu chegar diante de Deus, eu pedir aquela bênção para Deus, Deus vai olhar, e vai olhar no relatório, e vai ver o quanto eu tentei me comportar, e por isso Ele vai me abençoar. Irmãos, não é isso. Você é abençoado porque o Pai ama você. Você não tem que tentar persuadir a Deus de nada, apenas se achega e fala, Pai, preciso da tua bênção, Pai, preciso do teu favor, Pai, abençoa o seu filhão,
e o Pai vai abençoar você, porque Ele tem prazer de ouvir a sua oração. Eu gosto de dizer o seguinte, que quando eu e você separamos um tempo para orar, o Pai para tudo. Anjos, querubins, serafins, 24 anciãos, seres viventes, parem tudo que vocês estão fazendo, porque agora a minha atenção é do meu filhão. Meu filhão está orando. Olha lá o que ele está pedindo. Ele quer crescer, quer multiplicar a célula dele, ele quer frutificar, ele quer casar, ele quer prosperar, ele quer comprar um carro melhor. Olha lá, ele quer ter mais influência, ele quer ter mais unção, até está jejuando. Esse menino o menino é lindo, abençoado. Gabriel, pode descer com a bênção. Não, mas pode levar mais bênção, leva tudo, abençoa ele, porque esse menino é maravilhoso, eu amo ele demais. O Pai tem prazer na sua vida. Deus não está zangado com você. Deus não está planejando no céu, como que eu vou provar ele essa semana? Essa semana eu vou mandar tribulação para ver se de fato ele é fiel. Não é isso, não é isso. Talvez você já tenha ouvido, assistido algum ensino assim. Eu quero dizer para você, fica com o Evangelho, fica com o amor de Deus, fica com a graça de Deus e viva essa vida no desfrute do Senhor. Por isso, use as suas palavras, seja simples, vá direto ao assunto com o Pai, não precisa ficar rodeando o Pai, já viu o filho quando quer pedir algo para o Pai? Fica rodeando, Pai, como é que está o Senhor? Mãe, a senhora está bem? Mãe, como é que foi no trabalho? E a mãe já olha e fala, o que você quer, menino? Me dá isso. Você não precisa ficar rodeando a Deus, tentando persuadi-lo a abençoá-lo. Não, apenas creia. Apenas creia, e Ele vai te abençoar, e Ele vai liberar a bênção sobre a sua vida. Seja simples, olhe para o coração de Deus e não para si mesmo. Nem pense que você será ouvido por causa da sua justiça própria. Ninguém pode receber coisa alguma de Deus com base na lei, com base no seu merecimento pessoal. A bênção de Deus é somente para aqueles que dependem completamente da sua graça. A bênção de Deus é somente para aqueles que sabem que o favor da sua vida é imerecido, que Ele recebe, não é porque Ele é bom, não é porque Ele é perfeito, mas é porque Deus ama Cristo, porque Ele é a justiça de Cristo, e porque Ele tem o sangue ali na sua vida. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos, para os nossos esforços próprios, menos fé nós temos para pedir, menos fé nós temos para receber. O segredo não é olhar para você, o segredo é apresentar o sangue, o segredo é se vestir com a justiça de Cristo. O segredo para recebermos os milagres não é tentar merecer, mas simplesmente reconhecer e crer que por meio da cruz de Cristo todos os tesouros dos céus foram liberados. Por meio da cruz de Cristo, nós temos toda sorte de bênçãos espirituais, bênçãos naturais, nós temos favor. Por causa da cruz de Cristo, nós temos os céus abertos para nós. Olhe para todos que receberam os milagres de Jesus durante seu ministério na terra. Você vai ver que nenhuma daquelas pessoas mereceu. Lembra aquela mulher hemorrágica? 12 anos, uma menstruação que não passava, 12 anos sofrendo aqueles corrimentos, aquela menstruação não passava, ela não podia estar ali porque ela era considerada impura, até que um dia ela decidiu vir no meio da multidão e tocar nas vestes do Senhor. Naquele momento Jesus disse, para tudo, alguém me tocou. Eu acho que os discípulos olharam e falaram, Senhor, vamos continuar a caminhada, todo mundo te tocou, eu te toquei, Pedro te tocou, João, Tiago, Tomé, mas todo mundo tocou, Senhor. O Senhor pergunta quem me tocou. O Senhor falou, não estou falando de esbarrão, estou falando um toque especial, porque de mim foi liberado poder. Então, irmãos, você percebe que alguns se esbarram no Senhor, outros tocam nas vestes do Senhor. No culto, alguns estão cantando música, outros estão adorando. No culto, alguns estão ouvindo palestra, outros estão se alimentando da palavra. Isso é de Deus. Então, de qual time você é? Seja daqueles que são famintos, daqueles que, esse momento aqui é um momento para eu tocar no Senhor. Então, você está aqui na aula me ouvindo,
Não tome isso apenas como uma palestra, como alguém me disse. Já ouvi muitas palestras, já ouvi muita gente, já ouvi muitos pastores, mas nunca nasceu de novo, mas nunca teve uma experiência poderosa com Deus. Já ouviu tanta gente, mas está com o coração frio. Já ouviu tanta gente, mas não é firme na fé. Diz que já experimentou de tanta coisa, mas não tem fome nem tem sede do Senhor. Sabe, meus irmãos, quanto mais você comer, quanto mais você se alimentar, quanto mais você adorar, quanto mais você participar do culto, das células e das aulas do cursão, mais fome e sede do Senhor você vai ter. Mais fome, anseio, desejo, encargo pelas coisas de Deus você vai ter. Porque quanto mais você come do Senhor, mais fome, mais sede, mais encargo, mais paixão pelas coisas de Deus você tem. Eu me lembro quando eu era adolescente, chegava na casa, quando eu me converti, ainda quando novo, chegava na casa da minha avó, dos meus tios, eles perguntavam: e aí, Ricardo, você ainda é crente? Falei: olha, você me fez essa pergunta 1 ano atrás, quer dizer para você que eu continuo crente, mais crente ainda do que eu era. E aí o tempo passava e eu via: e aí, você continuou na igreja? Eu falei: fulano, pela terceira vez você me faz essa pergunta. Continuo firme, cheio do Espírito. Eu acho que o tempo passou, eles desistiram, porque fala, esse menino, quanto mais eu perguntava que ele era crente, agora ele virou pastor. Eu falava: olha, eu gosto tanto desse negócio de ser crente, de andar com Jesus, que eu até virei pastor. Falei: ó, quando eu tiver 80, 70, for velhinho, você vai me perguntar: e aí, você é crente? Eu vou dizer: olha, né, ali segurando a bengala, sou mais crente do que quando eu era adolescente. Porque quanto mais você anda com o Senhor, mais apaixonado por Ele você fica. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você conhece o coração de Deus, mais firme, fundamentado, alicerçado e edificado na presença do Senhor você se torna. Então, meu irmão, o segredo está em você comer de Deus, em você ouvir de Deus, em você buscar a face do Senhor, e você vai ter muito mais de Deus. Amém? Quanto mais você comer dele, mais você vai receber. Então o segredo é você falar com o Pai, o segredo é você olhar para a graça, o segredo é você olhar para o Senhor, porque quanto mais você olha para a graça, mais fé você tem, porque toda a nossa fé é resultado da nossa crença. Se você crê num Deus que está irado com você, então você não vai querer orar. Se você acha que você está mal na fita com Deus, lá igual os jovens falam, se você crê que você está mal na fita com o Pai, então você fala: para que eu vou falar com Ele? Geralmente quando nós estamos ali de mal ou chateado com alguém, você não quer falar com aquela pessoa. Então se você crê que você está mal com Deus, então você fala: eu não quero orar, eu não quero buscar, eu não vou no culto, eu não vou. Por quê? Porque eu estou em pecado, Deus vai mandar um raio na minha cabeça, vai me tostar, eu vou morrer, vou para o inferno. É isso que muitos pensam. Mas eu quero dizer para você, se você crê da maneira correta, você vai ter base, fundamento para você orar. Então todo comportamento tem uma fé, né? A nossa crença nos leva a um comportamento. Se você crê na graça, no favor de Deus, você vai ter comportamentos de um homem e de uma mulher cheia de Deus. Então nesses dias olhe para o Senhor, saiba que o Senhor quer te abençoar, saiba que o Senhor tem prazer de te abençoar. Nesses dias cultive a graça no seu coração, e você vai ver as bênçãos sendo derramadas sobre a sua vida de maneira sobrenatural. Você precisa seguir a lógica do céu. Qual que é a lógica do céu? Romanos 8,32. Existe uma lógica. Tudo que nós fazemos tem uma lógica. Tem ou não tem? Tem uma lógica. Então, Romanos 8,32, olha o que diz. O texto diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou Cristo, seu filho amado, seu filho que ele ama, por que ele vai negar para você um casamento? O que ele vai negar para você? Um lote, uma casa, uma liderança, um carro, prosperidade, uma promoção, saúde, frutos, liderança, salvação da sua família? É uma lógica. Se o pai não negou o seu único filho, por que ele vai negar, né, bênçãos naturais e espirituais na sua vida? Antes nos dará com Ele, com Cristo. A bênção tem que vir com Cristo.
Ele não vai negar nada, Ele vai te dar graciosamente todas as coisas. Então tudo na nossa vida é resultado da graça, é resultado do favor em nossas vidas, de Deus em nossas vidas. Quanto mais você anda com Deus, mais favor de Deus você tem. Amém? Aula 3, nós vamos encerrar aqui. Eu creio que ainda tem alguns minutos aqui para poder finalizar essa segunda live, e nós vamos lá até acabar aqui os segundos, ok? Aula 3, página 74, a chave do louvor. Sei que não vou conseguir finalizar, mas eu quero ir o mais longe possível aqui. Aula 3, a chave do louvor. Eu creio que profeticamente nós somos a igreja de Filadélfia. Então existem 7 igrejas de Apocalipse, igrejas naquela época, lá atrás, que o Senhor endereçou cartas para cada uma delas. A igreja de Filadélfia era uma igreja que viveu no centro do coração de Deus, e eu creio que profeticamente nós somos essa igreja, amém? Então eu creio profeticamente que nós somos essa igreja, que é a igreja de Filadélfia, que é a igreja que verá o arrebatamento. De todas as igrejas do Apocalipse, ela é a única que, além de não ter sido repreendida, recebeu o elogio do Senhor. Então você pode ler ali Apocalipse 2 e 3, não dá tempo de nós lermos aqui, você vai ler o que o Senhor escreveu nessas cartas endereçadas a essas igrejas ali do Apocalipse. O interessante é que o anjo de cada igreja é o pastor. Então eu estou aqui ministrando, então eu sou o anjo da igreja videira de Catanduva, amém? Os candelabros eram as igrejas. Para essa igreja, o Senhor apareceu como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Olha o que está escrito aqui, Apocalipse 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, ou seja, ao pastor da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Apocalipse 1,18, o Senhor diz que possui as chaves da morte e do inferno, e agora ele afirma que possui também a chave de Davi. No entanto, lá em Apocalipse 3,20, ele diz que está batendo a porta. Apesar de ter as chaves, o Senhor está batendo a porta do coração dos crentes de Laodiceia. Mas como podemos entender a chave de Davi em nossa vida? Como nós podemos entender essa chave de Davi nas nossas vidas? Lá em Isaías 22, diz que essa chave não é apenas de Davi, mas da casa de Davi. Isaías 22 diz assim: porém sobre o seu ombro a chave de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O interessante é que quando diz ali que o anjo, que o Senhor está batendo a porta, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e com ele cearei. Interessante que o Senhor está batendo na porta do coração do crente. Então o Senhor deveria estar lá, mas Ele está do lado de fora, batendo na porta do coração do crente. Ou seja, significa que o Senhor não é a prioridade na vida daquela pessoa, e não é prioridade ao ponto do Senhor estar do lado de fora. Ou seja, o Senhor está dizendo: eu estava aí dentro, mas eu estou do lado de fora, mas eu quero entrar para governar e para ceiar com você. Amém? Então o Senhor, Ele está em nós, Ele está dentro de nós, e Ele governa, Ele irá conduzir as nossas vidas. Amém, irmãos? Então existe a chave de Davi. O que significa essa chave de Davi? O que ela significa? Lá em Zacarias 12, nós temos a resposta. A casa de Davi é onde foi derramado o Espírito da graça e da súplica. Interessante, olha o que está escrito em Isaías 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um primogênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quando juntamos essas verdades, entendemos que a chave de Davi está relacionada com o Espírito da graça. A graça não é uma coisa, mas sim o próprio Senhor.
Vamos lá, para que você entenda. Davi, ele foi alguém que ele viveu na graça mesmo no Velho Testamento. Os salmos de Davi eram sempre salmos de louvor, salmos de adoração, salmos de gratidão. Davi, ele entendeu, né, ele viveu a graça mesmo num tempo onde as pessoas não conheciam tanta graça de Deus. Davi viveu debaixo do favor de Deus. Davi foi alguém que aprendeu a se relacionar com o Senhor, e aprendeu a ouvir de Deus, a falar com Deus, a exaltar o nome do Senhor. Nós temos essa chave de Davi, ou seja, a chave de Davi é a graça. Hoje nós temos essa chave de Davi. A graça é a chave que abre todas as portas. A graça é a chave, né? E lembre-se da definição de graça. A graça é o favor imerecido. A graça é o favor imerecido. A graça é Deus dando para quem não merece. A graça é Deus dando para quem não merece coisa alguma. E nesses dias o Senhor, Ele quer te abençoar. Nesses dias o Senhor, Ele quer te abençoar, mas Ele quer te abençoar não com base no seu merecimento, não com base nas suas próprias obras, nos seus feitos, no seu comportamento, porque você acha que merece. A chave de Davi é justamente essa chave, que é Deus dando para quem não merece, é Deus abençoando, dando, fazendo por onde, de quem apenas crê no nome dEle. Amém? Então essa é a chave de Davi. Nós temos essa chave de Davi que está sobre nós. Quanto mais favor desfrutamos, mais portas abertas serão colocadas diante de nós. Portas abertas são um sinal de favor. Repita comigo assim, diga assim: portas abertas são um sinal de favor. Deus, Ele quer derramar favor sobre a sua vida. Deus, Ele quer derramar favor sobre a sua vida. Esses são dias, irmãos, onde Deus, Ele vai derramar favor sobre você. E quanto mais favor você tiver, mais favor você terá. Para essa igreja de Filadélfia, o Senhor disse que abriu uma porta que ninguém poderá fechar. Apocalipse 3:8, quero ler com você. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Diz assim: conheça as suas obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ele faz isso porque possui a chave de Davi. E essa chave foi dada a nós. Então o Senhor, Ele vai abrir portas diante de nós que ninguém vai poder fechar. Por quê? Porque foi o Senhor que abriu. Foi o Senhor que abriu. Nós estamos aqui em Catanduva, irmão. Já tem 2 anos que nós estamos aqui. E eu me lembro de uma pessoa. Nós tínhamos uma pessoa na nossa igreja que uma vez ele veio conversar comigo. E ele já estava disposto a sair, ele não queria mais caminhar conosco. E ele disse: eu não creio nisso que o Senhor prega, não creio. Na verdade, ele não cria nem no arrebatamento. E aí, uma das coisas que ele falou, pastor, precisamos usar de outras estratégias, porque tem uma igreja que abriu bem menos tempo que a gente, e essa igreja está grande. Falei: olha, irmão, nós não usamos dessa estratégia. Nós vamos continuar edificando a obra como nós edificamos, treinando os irmãos, os cursos, fazendo as nossas células, cuidando, visitando. Ele: porque nós precisamos usar daquela estratégia. Eu falei: olha, nós não usamos essa estratégia. E infelizmente esse irmão, ele foi embora, ele está aqui na cidade, mas ele não caminha mais conosco. O Senhor, Ele nos deu favor. Nós não podemos adiantar os processos do Senhor nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo de ser pequeno. Você sabia disso? Existe um tempo de ser pequeno. Hoje nós somos uma igreja de 12 membros, e é essa a nossa realidade. Nós precisamos cuidar dos poucos, cuidar das poucas ovelhas que Deus tem nos dado, né? Cuidar dos irmãos. Então, apesar de nós sermos uma igreja com 12 membros, né? Nós tivemos a nossa célula terça-feira na minha casa. Foi uma grande bênção, unção, graça de Deus, os irmãos se enchendo do Espírito. Na terça-feira agora, nós vamos assar uma carne na célula em casa, vamos fazer um churrasco, fazer uma comunhão, vai ser uma maravilha. Tivemos ontem a célula online, hoje eu estou aqui ministrando a aula para os irmãos,
né? Amanhã vou estar lá em Rio Preto ministrando uma palavra lá, num evento que nós vamos fazer lá. Nós vamos fazer aqui também dia 9 de agosto. E domingo tem o culto, e segunda tem aula, e terça tem aula, e quarta tem a live com o pastor Wilson, e quinta tem a célula online com os irmãos, e sexta-feira tem aula de novo, né? E domingo tem o culto. Então, há o tempo de ser pequeno, há o tempo de cuidar, de investir, de valorizar. Porque quem não é fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito. Não adianta, eu não posso querer adiantar o processo. Precisamos passar por cada etapa que o Senhor tem colocado diante de nós, porque o crescimento virá. As sementes que nós temos plantado há 2 anos, elas começam a dar frutos, os discípulos começam a ser gerados, pessoas começam a se converter, porque os frutos começam a vir. Então você precisa continuar crendo. Eu vou fazer igual fulano. Não vou fazer igual fulano. Não fui chamado para edificar uma obra daquele jeito. Fui chamado para cuidar dos irmãos. Fui chamado para pregar a graça. Fui chamado para aconselhar, para ensinar, para treinar. Fui chamado para anunciar o evangelho. Pastor, vamos fazer campanha assim, assim, assado, nós vamos crescer mais. Não fomos chamados para fazer campanha. Campanha do azeite, do sal, da vassoura, campanha disso, daquilo. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para ensinar os irmãos através das células, treinar os irmãos no curso de maturidade no Espírito, gerar os líderes, aconselhar, orar, fazer comunhão, estar juntos. Esse é o nosso chamado, é anunciar o Evangelho da graça. E esse é o processo. O Senhor vai nos acrescentando dia após dia, e dia após dia nós vamos crescendo. Então nós temos diante de nós a chave de Davi. O que é a chave de Davi? É a palavra da graça, é a palavra do louvor. Então quando você decide caminhar nos processos que o Senhor tem na sua vida, e você decide olhar para o Filho, e pôr seus olhos no Filho, e crer no Filho, e edificar a obra que o Senhor tem colocado você para edificar, e plantar as sementes que Deus colocou você para plantar, daqui a pouco você vai ver os frutos. Os frutos vão vir. Amém? Você crê nisso? Os frutos vão vir, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Amém, irmãos? E nos processos e no tempo do Senhor, porque existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse é o tempo onde nós estamos fortalecendo, ganhando corpo, firmando as bases, e daqui a pouco o crescimento virá. Para encerrar, o que é a chave de Davi? O fato de ser chamado chave de Davi é algo que devemos entender. A vida de Davi foi uma vida claramente caracterizada por ações de graças, louvor e adoração. Então, se você olhar lá no Salmo de Davi, naquele subtítulo, sempre vai ter Salmo de Davi. Salmo de Davi e ações de graças. Então Davi foi um homem que viveu uma vida de louvor, uma vida de ações de graças. A vida de Davi apontava para o louvor, para a presença do Senhor. Davi, ele dançou certa vez diante da arca, ele pulava, ele dançava, e a esposa dele olhou e falou: que papelão, meu marido, o rei dançando como qualquer. E Deus não se agradou daquilo, e aquela mulher ficou estéril. Mas Davi foi engrandecido. Por quê? Porque Davi era alguém que louvava, que adorava, que expressava o seu amor diante da presença do Senhor. Então, o nosso problema é que em vez de louvar, nós reclamamos. Ao invés de louvar, nós vivemos lamuriando. Já assistiu aquele desenho, aquele cachorro lá do Dick Vigarista, que vivia reclamando? Os irmãos lembram? Lá do pegue o pombo. Tinha ali um cachorro que tomava uma pancada do dono dele, vivia reclamando. Tem irmãos que eles são assim, eles vivem reclamando. Nada na minha vida dá certo, nada na minha vida rompe. O pastor fala de graça, mas não tem nem graça isso na minha vida. Por quê? Porque vive reclamando, nunca louva, nunca adora, nunca agradece a Deus, nunca exalta a Deus pelo que Deus tem feito. Então nunca recebe. Então o segredo da vida de Davi era uma vida de louvor, é uma vida de adoração, é uma vida de buscar a face do Senhor, é uma vida de agradecer a Deus. Então você ganha um salário mínimo, glória a Deus, o Senhor vai fazer esse salário mínimo render, multiplicar. Está andando de ônibus, louve a Deus porque você tem forças para andar de ônibus, porque daqui a pouco Deus vai dar um carro para você. Está solteiro? Agradeça a Deus pela alegria, pelo tempo que está solteiro, porque quem está solteiro, ele pode viajar, pode fazer tantas coisas que eu que sou casado não posso fazer.
Então louve a Deus pelo tempo que você está vivendo, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te suprir, e daqui a pouco, quando vier a promoção, a provisão, o casamento, o relacionamento, a proposta, a promoção, você vai se alegrar no Senhor. Então se alegre no Senhor em todo tempo, exalte o Senhor, abra sua boca para louvar e para exaltar o Senhor. Amém? Vou ficar por aqui, Deus abençoe a sua vida, tenha um final de semana abençoado, até segunda-feira, Deus abençoe ricamente em nome de Jesus.